Bom dia para vocês, boa tarde ou boa noite, não é? Estamos em países e continentes diferentes. Sejam todos bem-vindos a esta reunião. Hoje quero falar com o povo de Deus de um tópico de maldição territorial. Isso mesmo, maldição territorial. O que é maldição territorial? Primeiramente, deixa-me explicar isso. Deixa eu explicar o seguinte. Quando falamos territorial, não estamos simplesmente a falar de uma terra ou um espaço de uma terra, mas estamos a falar também de espaço nos ares, estamos a falar de área, seja ela na terra, no chão ou em outra parte. Estamos a falar especificamente de maldição de uma área, ok? Então, muitas das vezes nós nos encontramos em situações precárias, há algo na nossa vida que não esteja a dar fruto por causa da área aonde nós estamos, por causa do território aonde nós habitamos. E se, e se o irmão não entender a espiritualidade que aquela área carrega, se não entenderes o espírito que está sobre aquela área, você vai ser derrotado muito antes de começar a batalha. Por vezes, nós entramos em sítios, não é? Por vezes, ou permitimos que coisas entram na nossa área, no nosso território, e nós nem sequer pedimos a Deus para nos revelar a espiritualidade da pessoa ou daquilo que está a entrar ou a espiritualidade do sítio onde nós habitamos. É muito importante, povo amado de Deus, quando nós vamos assim em lugares como restaurantes, casa de alguém, vamos a alguma empresa, fazer negócio, queremos comprar alguma coisa, é muito importante que o povo amado de Deus procure sempre sentir, buscar sempre revelação de Deus sobre aquela área, sobre o espírito que está sobre aquela área. Pela Bíblia, vamos ver o quão sério isso é. O quão sério isso é. Eu quero que os irmãos abram comigo a Bíblia em Levíticos 18. Vamos abrir a Bíblia em Levíticos 18. Se estás ocupado, anote aí para depois poderes meditar em sua casa. Mas vamos rapidamente em Levíticos 18, capítulo 18 e versículo 24 a 28. Ok? Levíticos 24 a 28. Vê, povo amado de Deus, o que diz aqui. Diz assim: com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações farei, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque, o 27, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra ficou contaminada. Para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós, amada igreja. Povo amado de Deus, vê o que Levítico diz. Levítico nos mostra que áreas territoriais podem ser contaminadas. Como? Pelas ações que foram feitas naquele lugar
pelas ações que foram feitas naquele sítio. Deus disse que a terra vomita. Como assim a terra vomita, povo amado de Deus? Como pode a terra vomitar? O nosso corpo, não é? Desculpa estar a falar sobre vômito, uma coisa assim tão estranha e vulgar, mas o nosso corpo, quando vomita, quer dizer que ele não aceitou o que foi inserido. Ele está a rejeitar aquilo que foi inserido. Assim também é, a terra vomita. A terra rejeita a pessoa que faz abominação. Amada igreja, por vezes nós nos metemos em situações, fazemos coisas que olhamos e dizemos assim: isso tem tudo para dar certo. Por que que está a dar errado? Ou melhor ainda, nós falamos assim: deu certo durante o tempo, mas agora está a dar errado. Porque antes de tudo, é importante que a amada igreja, o povo amado de Deus, examine a espiritualidade sobre aquela área. Examine a espiritualidade sobre o teu negócio. É importante isso, ok? Vou dar um exemplo. Se temos aqui alguém que trabalha na indústria de saúde, ok? Trabalha na indústria de saúde, que trabalha na indústria de medicina e etc. A medicina é uma indústria, é um território que prospera propositadamente com as enfermidades dos outros. Inclusive, já ouvimos teorias, já ouvimos conspirações a dizer, não é, que a razão que as farmácias e os hospitais, os líderes da indústria de saúde, que são eles mesmos que causam as doenças. Por quê? Porque se o negócio deles, da indústria de saúde, o negócio dessa indústria não é um negócio de cura ou de saúde, mas é um negócio de curar enfermidade. Então, o que eles vendem, vendem soluções para aqueles que estão doentes. E se não tiver pessoa doente, como eles vão prosperar? Então, a espiritualidade dessa indústria é o quê? É causar doença, é ter doentes. Por isso é que eu disse, eu estava a conversar com alguém, eu disse, tem certas cidades que nunca vão ser limpas. Por quê? Porque na sujidade daquela cidade é onde as indústrias prosperam, as farmácias, os hospitais, os médicos, a indústria de saúde e medicina prospera. Então eles vão manter sempre certas áreas sujas para manter sempre doente, para manter sempre a malária, o paludismo, a febre tifoide, essas coisas todas, para eles continuarem a vender. Agora imagina, você crente, você filho de Deus, entra para uma indústria dessa. Mas entras para uma indústria dessa e você não tirou tempo para receber revelação de Deus, para receber de Deus sobre a espiritualidade daquilo que você carrega. Vais entrar para um sítio com uma mentalidade diferente, mas vais encontrar principados a bloquearem o teu negócio. Por quê? Porque a prosperidade ou a espiritualidade que carrega a prosperidade daquele território, daquela área, não funciona como você funciona. Você está a entrar para essa indústria e a pensar que está tudo normal, que está tudo a mil maravilhas e começas a ter muita dificuldade. Uso este exemplo da indústria de saúde, de medicina, é um exemplo que eu estou a dar, amada igreja. Mas muitas áreas da nossa vida, incluindo as nossas casas, estão debaixo de maldição territorial, ok? E que nós não conseguimos ainda discernir, descobrir, não recebemos revelação dela e estamos a lutar na inocência, na ignorância.
Estamos a orar, estamos a jejuar, mas sem saber se estamos a orar por quê. Sem saber se estou a jejuar por quê. Sem saber se estou a lutar especificamente com o quê. Qual é o inimigo que está a enfrentar? Qual é a maldição que está sobre essa área? Povo amado de Deus. É importante isso. Por isso, nós aconselhamos que o cristão tem certos negócios que o cristão não pode entrar. Por quê? Porque a espiritualidade que está sobre aquele negócio é uma espiritualidade que come e vive no azar ou nas desgraças dos outros. Falo da indústria de que agora está a contaminar o mundo. Falo da indústria de as casas de aposta. Te digo uma coisa, os cassinos e as casas de aposta não são teus amigos. Eles não estão aí. Embora eles fazem aquele marketing, aquela publicidade que aqui todo mundo ganha, aqui todos nós ganhamos. Não. Num jogo ou numa aposta, só pode ser um vencedor. Como é que as casas de cassino, as casas de aposta fazem dinheiro? Com a perca do povo. O povo vai perdendo. O povo vai perdendo. O povo vai tendo na miséria. Como é que você, filho de Deus, vai entrar num negócio onde a espiritualidade é essa? Então, é muito importante isso. Vê o que Levítico diz. Vamos de novo a Levítico. Vê o que Levítico diz, povo amado. Com nenhuma destas coisas, Levíticos 18, 24, com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora diante da vossa face. Deus está a dizer, por um povo específico, numa área específica, olha, não se contaminam especificamente com o espírito dessa área, com o espírito desse grupo, com o espírito dessa sociedade. Por quê? Porque eu, Deus, pelejo contra eles, eu luto contra eles, eu quero tirar o território da mão deles para dar na tua mão. Mas não tem como eu fazer isso se você for contaminado com os espíritos que eu próprio Deus estou a destruir. Amada igreja, eu aconselho a você, ore para receber revelação sobre a empresa onde tu estás a trabalhar. Ore para receber revelação sobre a tua casa, o estado da tua casa. Ore para receber revelação sobre o estado do teu negócio, da indústria aonde tu estás. Ore para saber isso, para saber qual é a espiritualidade que está sobre ela, para saber qual é o espírito que está a rondar naquela área. Para quê? Para você poder saber como pelejar contra aquilo, como lutar contra aquilo. Para você poder saber aonde está o mal. A Bíblia diz que não existe mal sem causa. Tem que ter alguma coisa que não está boa aí. E Deus aqui está dizendo, não se contamina com o mesmo espírito a qual eu quero destruir. Vamos falar sobre a área do teu casamento. O teu casamento também é um território. É uma relação, é um grupo entre você e o teu marido, o teu esposo, a tua esposa. Qual é a espiritualidade sobre o teu casamento? Será que a espiritualidade de se culpar? Não, culpado é você, não, culpado é você. Será que a espiritualidade de desconfiança e falta de confiança? Eu não confio no meu marido, eu não confio na minha mulher. Será que é o espírito de estamos casados, mas cada um por si? Será que é um espírito de confusão, um espírito de ego e orgulho? Será que é um espírito de falta de perdão? Qual é o espírito que reina no teu casamento? Por quê? Porque quando tu casas, criaste um território entre você e o teu marido habitam num território, mas se a espiritualidade certa não tiver naquele casamento, os frutos vão ser péssimos. Examina e olha e diz, mas espera aí, o que é que reina? Será que no meu casamento o que reina é o espírito de cumplicidade? Será que é o espírito de boa comunicação? Será que é o espírito de perdão? Será que é o espírito de conhecimento, entendimento? Será que é o espírito de graça, de misericórdia? Qual é o espírito que reina? Não, no meu casamento reina um espírito de cumplicidade e amizade profunda. Podemos ter
os nossos problemas, mas esse Espírito habita. Qual é o espírito que você, homem de Deus, você, mulher de Deus, levantou na tua relação? Oh, não, o meu casamento não está andando bem. O território está contaminado. Por quê? Porque no território habita o mesmo espírito a qual Deus quer destruir, amada igreja.